Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Meu nome é Ronaldo Bicalho e essa é a edição de número 30 do Conversas sobre o Mundo Contemporâneo, que é uma mesa redonda de professores do Instituto que conversam sobre os grandes temas contemporâneos, as grandes questões que envolvem o mundo hoje. Hoje nós temos aqui conosco os professores Eduardo Pinto, Luiz Carlos Prado e Numa Mazati, para justamente participar desse nosso debate. Hoje, com a ausência sentida do Eduardo Basta, que está encostado no departamento médico, né? No departamento médico, com alguns administrando problemas de Covid em casa, mas tudo sob controle, então não deu para participar do programa de hoje. No próximo programa a gente tem o grande Bastianzinho de volta. Bem, senhores, o tema dessa edição é o Great Reset, ou a grande reinicialização da economia mundial, a grande restauração, o grande reinício, a reinvenção do capitalismo, enfim, uma proposta bastante radical, a princípio, que vem justamente do Fórum Econômico Mundial, enfim, da elite econômica mundial que se reúne em torno de Davos. Então, a gente escolheu esse tema para discutir justamente hoje, uma quarta-feira. Sexta-feira é sexta-feira de carnaval, e o Great Reset tem várias dimensões. Tem gente que acusa de que é uma conspiração da direita, tem gente que acusa que é uma conspiração comunista patrocinada por banqueiros, tem gente que acusa de uma conspiração para ferrar mais os trabalhadores, enfim, tem várias leituras esse Great Reset. Então nós escolhemos, essa vai ser a nossa escola de samba, né, senhores, que vai desfilar aqui para vocês com esse tema, que é um tema bastante controverso, tem várias interpretações, e nós escolhemos justamente para esse carnaval o Great Reset, que, a meu ver, não deixa de ter uma certa dimensão bastante carnavalesca. Bom, senhores, vamos direto ao assunto, à nossa mesa redonda, ao nosso debate. Lembrando para vocês que vocês podem também, vocês encontram esse programa no formato de podcast. Basta vocês procurarem aí nos tocadores de podcast, canal IE-FRJ, e vocês encontram esse programa, assim como os outros programas do canal do Instituto. Bom, para começar, bem-vindo, Luiz Carlos Prado, nosso grande decano. Pradinho, e o Great Reset? O que é o Great? Esse The Great Reset é uma proposta que apareceu, já vinha sendo comentada em outros há algum tempo atrás, mas ela começou a ter uma grande repercussão quando o chairman, um dos fundadores do Fórum de Davos, fez uma publicação com esse nome, The Great Reset, em julho de 2020. O tema girava em torno da crise que nós estamos vivendo, da grande pandemia pela Covid, dos efeitos sobre a economia mundial e sobre o momento que se está vivendo. Na visão dele, às vésperas também de um processo, ou vivendo também um processo de transformação da chamada quarta revolução industrial, que seria as mudanças relacionadas à inteligência artificial, à robótica, ao desenvolvimento da nanotecnologia, o desenvolvimento da genética e assim por diante. E, dentro dessa crise, o Klaus Schwab propõe uma estratégia de sair. E, juntando justamente essa elite de Davos, ele usa ou traz junto o chamado o grande capital americano, né, através do West Business Roundtable,
que apoiaria a iniciativa dele. E a explicação que ele traz é o seguinte: existiria, na sua interpretação, 3 tipos de capitalismo. O capitalismo baseado no acionista, o shareholder capitalismo, que seria o neoliberalismo, na visão dele. Ele se refere especificamente à visão de Milton Friedman, que, dentro do que ele diz, a ideia de maximizar só lucro no curto prazo está se mostrando muito complicada nesse momento em que o mundo vive. Ele identifica o outro tipo de capitalismo, que é o capitalismo de Estado, onde o Estado dá a direção da economia, que ele coloca a China como grande exemplo desse capitalismo, e o que ele chama shareholder capitalismo, que seria um capitalismo onde as empresas teriam um papel central, na visão dele, se preocupando não apenas com lucro de curto prazo, mas principalmente operando, e essa seria a expressão, como trustee, como garantidora da sociedade, né? Então, as grandes empresas, de repente, se transformam em garantidoras da ordem social, vão ter interesses em outros assuntos que não seriam apenas o lucro de curto prazo. E mais, segundo a proposta, estaria sendo desenvolvido, as 4 grandes empresas de contabilidade do mundo desenvolveriam um novo modelo para medir esse novo tipo de capitalismo. Em especial, medir o que ele chama share value creation, a criação de valor compartilhado, que seria basicamente o resultado da empresa levando em conta os impactos ambientais, sociais e de governança. Dentro da visão, a remuneração do executivo seria alinhada em torno disso. Então, a grande solução seria redefinir o papel da grande empresa, dando maior responsabilidade para ele. Segundo essa visão, também, o capitalismo de Estado, embora muito bem sucedido hoje, afundaria, se continuasse assim, e com risco de corrupção. E o capitalismo liberal, o capitalismo tradicional, não responde mais aos riscos trazidos pelas essas novas mudanças, que, se não forem bem administradas, levariam ao aprofundamento da desigualdade, levariam à desorganização da sociedade, que prejudicaria, em última instância, não apenas o conjunto dos cidadãos do mundo, mas também as grandes empresas. Por isso, elas teriam interesse de recriar o capitalismo em bases mais responsáveis. Então, a ideia, a proposta é esta. A natureza da discussão, primeiro, isso é possível, isso é viável, isso é provável. O que significa essa proposta no momento atual do mundo? Vamos adiante. Valeu, Pradinho. Obrigado. Primeira rodada, Pradinho já tocou a bola. Agora eu vou com o Numan, né? Numan, eu ia fazer a sua pergunta, mas eu vou citar aqui uma frase da Naomi Klein sobre essa. Ela tem um artigo, né, sobre justamente o Great Reset, e ela diz o seguinte: eu só vou fazer essa provocação com você, o Numan, The Great Reset é apenas a edição mais recente dessa tradição dourada, dificilmente distinguível das primeiras grandes ideias de Davos, de Shaping the Post-Crisis World, de 2009, a Rethinking, Redesigning and Rebuild, de 2010, The Great Transformations, em 2012, e quem pode esquecer o Criando um Futuro Compartilhado em um Mundo Fraturado, de 2018. Se Davos não estivesse buscando uma forma melhor de capitalismo para resolver as crises em espiral que Davos se aprofundou sistematicamente, não seria Davos. Então, partindo dessa provocação, Onuma, que tal o Great Reset?
Bom, primeiro, assim, eu queria voltar à sua própria apresentação, Bicalho, onde você falou, você fez um lapso revelador, né? Achei interessante, quando você falou que o Great Reset seria uma forma de reinvenção do capitalista. Aí você corrigiu dizendo do capitalismo. Isso. Partindo disso, É. a gente já tem uma resposta. Não tem reinvenção possível nem do capitalismo, nem do capitalista, e menos ainda do capitalismo. Do capitalismo, você até pode ter existindo diversas pressões, a gente observou isso durante o período dos 30 anos que seguiram a Segunda Guerra Mundial, conhecido como o período da Idade de Ouro do capitalismo, onde nos estados centrais foram aplicadas políticas keynesianas, na periferia houve o desenvolvimentismo, como na América Latina e no Brasil, por exemplo. Bom, isso tudo sob pressão da existência de um bloco antagônico do ponto de vista geopolítico, mas também que representava uma alternativa em termos de modelo de organização da sociedade, de organização da economia. Aí, sob essa pressão, o capitalismo acabou se reinventando por um tempo. Aí, quando essa pressão caiu, quando houve um enfraquecimento, tanto em termos de alternativa social, econômica, política, do bloco oriental, do bloco socialista, bom, aí já o capitalismo, assim, essa reinvenção do capitalismo foi acabando. E iniciou-se o período assim, de avanço do neoliberalismo, no qual vivemos até hoje. Bom, e nesse período, mesmo durante o período da Idade de Ouro do capitalismo, o capitalista não se reinventou, o capitalista se adaptou. E, da mesma forma, o capitalismo se adaptou. Então, a reinvenção do capitalismo do capitalista, eu não acredito nisso. E, nesse sentido, bom, eu concordo com a citação lá que você fez da Naomi Klein, né? E o que a gente observa, esse Great Reset, de fato, ali é mais uma etapa nessas supostas grandes propostas de refundação do sistema para ser mais justo, para levar em conta demandas da sociedade civil. Então, a gente, contra essa mesma característica, vimos isso, de fato, depois da crise de 2008, tá? Essa crise, a crise atualmente observada na maior parte do mundo, bom, tirando algumas exceções importantes, como a China, por exemplo, de fato é favorável a priori ao surgimento dessas propostas, que no fundo são propostas cosméticas. Tá? Se a gente olha o que está sendo proposto, não tem nenhuma proposta nenhuma proposta prática. Né? A gente só vê assim boas intenções, mas sempre num espírito misturando assim linguagem do meio empresarial, assim com uma espécie de verniz assim de comunicação, com depois vamos dizer observações que são meio supostamente premonitório, não sabemos. Então, eu acho, bom, depois a gente vai voltar a esse ponto, mas eu acho que esse Great Reset não passa de algo, assim, de uma proposta vazia, sem que, na verdade, não recebeu a adesão e não vai se concretizar. Então, é algo que, a meu ver, é irrelevante. Passou a palavra para o nosso Eduardo Pinto. Dudu, deixa eu fazer uma provocação aqui com o Dudu sobre o Great Reset. Dudu, olha só, citando aqui um artigo, outro artigo, dessa vez do Andrew Stutford, ele coloca o seguinte, o nome do artigo é o seguinte, o nome do artigo, A Grande Restauração, se ao menos fosse apenas uma conspiração, ponto.
E lá pelas tantas ele fala: a grande restauração planejada pelo Fórum Econômico Mundial é apenas um corporativismo com outro nome. Dudu, pegando essa questão, eu vou te perguntar o seguinte aqui para começar a sua participação, agradecendo a sua presença. Dudu, é o quê? É a raposa reorganizando o galinheiro, é isso? Bicalho, eu acho que é, na verdade, a raposa se vestindo, né, de cuidador do galinheiro. Por que eu estou falando isso? Porque acho que assim, é mais plume paetê, para fazer a sua metáfora da escola de samba, sem um enredo novo e sem um enredo de profundas mudanças. Porque talvez vocês estavam aqui falando, eu estava mexendo aqui no teclado, porque eu estou num processo não, porque eu estava, na verdade, buscando aqui, por incrível que pareça, um pedaço de texto da minha época de graduação da administração, né? De mais de quase 20 anos atrás, né? Que, na verdade, toda essa discussão que aí o Prado já trouxe, porque o Green Reset está associado à ideia de o quê? Um capitalismo de grupos de pressão ou um capitalismo de stakeholders, né? Na verdade, esse termo stakeholder, na discussão da administração, ela é antiga. O Donaldson e o Preston escreveram um artigo em 95, os primeiros a cunhar um termo, né, de stakeholder. Qual era a ideia desse pessoal? E depois o Mitzenberg, quem da administração sabe, nos anos 2000 também escreveu sobre stakeholders. A ideia é o seguinte, olha, o gerente, né, o administrador, não deve levar em conta apenas os grupos internos à firma, ou seja, não apenas ao trabalhador, ao acionista, né, ao quem detém, por exemplo, dívidas, ou seja, as finanças que emprestam para essa empresa, mas tem que levar em conta também os atores externos, tem que levar em conta os efeitos para a sociedade, tem que levar em conta os efeitos ambientais. Essa discussão, pessoal, na administração, ela é lá datada do meados dos anos 90, tá? Como se fosse possível, inclusive, a ideia de que todos esses atores, esses stakeholders, teriam pesos e papéis relevantes na tomada da decisão das empresas, né? Esse pessoal fez o quê? É por isso que eu digo, é muita plume paetê. E qual é o plume paetê? Vamos criar um capitalismo mais sociável, mais responsável socialmente, mais responsável ambientalmente e mais saudável, né? Eu vou usar uma linguagem muito direta, assim, é um novo migué dos caras do dinheiro, né? Essa ideia de reinicialização do capitalismo. Porque qual é o argumento? O argumento é o seguinte, olha, como o Prado bem colocou, de um lado, um capitalismo que maximiza o lucro, né? Ou seja, não se preocupa com as questões ambientais, não se preocupa com o trabalhador, não se preocupa com as formas de exploração do trabalho. Então, agora nós... E também não pode ser um capitalismo estatal, porque esse capitalismo estatal, mesmo que seja o chinês, como o Prado alertou, ou o russo, necessariamente vai levar à corrupção, porque eles têm embutido aí na cabeça deles, isso não só eles, mas uma boa parte da ciência política, né, europeia, norte-americana e brasileira, que associa a ideia de intervenção estatal a Estado capturado. É teoria do rent-seeker na veia, né? Então, não pode ter um Estado forte, porque o Estado forte pode virar um Estado capturado. Olha que contradição. Por quê? Porque, ao mesmo tempo, você não pode ter um Estado forte para regular as empresas, para tornar um capitalismo, vamos dizer assim, com quantidade menor de exploração do trabalho, ou mais responsável socialmente, ele vai quase que ungir, né, que os grandes capitalistas, imagine, os donos das grandes petroleiras do mundo vão agora se preocupar com a questão ambiental, né? Os grandes capitalistas de rede, né, estão dizendo que tem que manter, né, a preocupação social, a própria concorrência. Ou seja, a raposa, né, se vestindo, né, de cuidadora, de tratador das galinhas, né, para dizer que agora não vai comer a galinha amanhã, vai comer a galinha depois da manhã, ou dizer que não vai comer a galinha que virou vegetariano, né? É pluma e paetê com um enredo velho, né, que, na verdade, funciona como... E acho que, inclusive, muito frágil. Por que muito frágil? Porque busca, a partir de um plano ideológico,
construir uma ideia de que é necessário uma nova forma de regulação do capitalismo, porque, evidentemente, esse pessoal percebeu que o quê? O bicho está pegando. As tensões têm aumentado, né? A extrema-direita tem aumentado seu espaço, né? Além de tudo, a crise social aumenta, a desigualdade aumenta, a gente já falou sobre isso aqui, o efeito coringa, que é cada vez uma crítica maior aos establishments econômicos, políticos, ideológicos e acadêmicos, de uma parte da população que está cada vez mais fora, né, da riqueza gerada no capitalismo mundial, porque essas grandes empresas elas nunca lucraram tanto nesse momento histórico, mesmo na pandemia, mesmo na crise, né? Então você tem um momento histórico que esses capitalistas nunca lucraram tanto, a desigualdade nunca cresceu tanto, mas eles estão vendo que está dando problema, vai ter um problema. Mas aí eles vão dizer o seguinte, esse pessoal aí, pô, está começando a ficar muito nervosinho, muito problema, vamos arrumar uma pluminha para IT para esse pessoal, vamos botar uma responsabilidade social, vamos botar uma responsabilidade verde, vamos questão saudável. Mas não é o Estado que regula, é a gente mesmo. Nós mesmos vamos tomar consciência de que é preciso mudar o mundo, né? É a velha máxima do Barão de Manchester nas suas anedotas e colhudas, como diria meu pai no velho tempo dele, que é o quê? O Barão de Manchester caiu na areia movediça e ele contando a história disse, não, eu saí da areia movediça. Perguntaram como? Eu me puxei pelos próprios cabelos. Isso é o Great Reset, né? É uma forma que junta elementos gerenciais, elementos de marketing, uma ideia de uma preocupação social e que esses capitalistas querem vender como uma estratégia de mudança. Agora, a gente está vivendo um período tão maluco, tão complicado, que isso vira comunismo, né? Que isso vira, inclusive, os liberais criticam isso porque é demais da migalha, né? E a extrema-direita diz que isso é um grande acordo capitaneado pelos financistas, esqueci de falar, os grandes... Quem está nisso? Os grandes bancos de investimento, o setor de petróleo, as grandes empresas de tecnologia, com suas conexões, inclusive, com defesa, com espionagem, né? Tudo isso, e eles estão dizendo que não, nós agora vamos ser um capitalista um pouco mais humano. Bom, acho impossível isso acontecer, porque o capitalismo, inclusive, mostrou na pandemia, na sua discussão entre vida e acumulação, o que preponderou foi a acumulação. E agora, não acho que eles vão se puxar pelos próprios cabelos para sair dessa areia movediça que eles mesmos criaram. Acho que, na verdade, é pluma e paetê na escola de samba, mas o velho enredo clássico formado lá atrás na formação do capitalismo, porque os capitalistas buscam sempre o quê? O dedo em linha, maximização do excedente, e o resto é firula. Vicari, deixa eu entrar, dar uma... Sim, pode. Por favor, agora vamos rodar essa bola. Eu gostei muito da tese, realmente, do Dudu, que ele diz o seguinte, que, ao final, é muita alegoria e pouco enredo, né? No nosso carnaval. Né? Agora, é curioso que a grande resposta à ideia de stakeholder economics, quem deu foi o Milton Friedman, com um argumento difícil de negar. Ele disse que a função social do capitalista, a função social do gerente é gerar o lucro para os seus acionistas, para o lucro para os seus proprietários. Um famoso artigo do New York Times. Claro, porque se ele não faz, a taxa de retorno vai ser menor e o seu concorrente vai levar uma vantagem com referência a ele, ou ele vai perder o emprego dele de CEO, ou vai ser posto alguém que dá uma taxa de retorno maior para os proprietários de capital, para os acionistas. Então, a única resposta que nós conhecemos no capitalismo contemporâneo para isso é regulação, é o maior papel do Estado. Foi como Numa apontou que houve, numa conjuntura muito particular, no pós-guerra, durante os 30 anos do pós-guerra. Mas eu queria chamar a atenção que, apesar de todas essas questões que foram levantadas, nesse encontro de virtual de Davos, teve algumas manifestações muito interessantes. E curioso que vem do capitalismo de Estado, vem do Putin,
vem do Jinping, mas tanto a Merkel como a holandesa, que é a Ursula von der Leyen, que é a chefe da Comissão Europeia, também tiveram algumas apresentações interessantes. Basicamente, o Putin foi muito incisivo, porque ele chama a atenção que o mundo atual está parecendo nos anos 30. Ele diz, olha, nos anos 30, quando não se fez nada, deu rolo, deu a Segunda Guerra Mundial. Então ele fala, eu acho que não vai dar a Segunda Guerra Mundial, não vai dar uma outra guerra total, porque isso seria o suicídio coletivo. Mas pode dar problemas muito grandes de desarticulação da economia, da sociedade mundial, etc. E, curiosamente, ele faz uma publicação, ele faz uma provocação interessante para a Europa. Ele diz o seguinte, os criadores, os fundadores da União Europeia diziam que queriam uma Europa unida, um grande mercado, de Lisboa aos Urais. Eu pergunto, por que não fazer um grande mercado de Lisboa a Vladivostok, que é a cidade russa lá no final da Ásia? Quer dizer, ele propõe uma aproximação com a Europa e propõe uma agenda de mexer na área socioeconômica, de discutir questões sociopolíticas. Curiosa. O Jinping, diferente, é uma posição um pouco diferente do Putin, mas também interessante, ele propõe aprofundar o multilateralismo, ele propõe a coordenação macroeconômica global. Ele diz, olha, vamos não apenas coordenar a China, mas vamos tentar coordenar a economia global, toca na questão do desenvolvimento, né? Vamos acabar com a diferença entre países ricos e países pobres, vamos defende uma economia aberta, etc. Bem, e a resposta da Europa dentro disso daí? A Merkel, com uma colocação mais desconfiada para a Rússia, mas mais aberta para a China. Ela fala abertamente que já é hora da Europa e da China fazer um grande encontro. Ela propõe a criação de um encontro reunindo o conjunto dos países da União Europeia com a China. E o que ele chama European China Summit. E a Ursula von der Leyen chama a atenção de que a grande ameaça à democracia atual é o papel das big techs. Então, é curioso de que tem a China e a Rússia acenando para a Europa. Queremos integrar mais, queremos mais negócios, etc. A Europa meio nervosa, sem saber o que fazer. A Merkel enfatiza muito a questão ambiental, né? Até 2050, uma Europa completamente com zero de emissão de carbono, e também reclama das big techs. No meio desse cenário, eu colocaria, eu acho até interessante ouvir o Numa e ouvir o Eduardo dentro disso daí, como é que fica a posição dos Estados Unidos, que é o berço das big techs e é o berço do unilateralismo, quer dizer, da visão mais ativa dentro disso. A impressão que eu tenho é que é um cenário de redefinição clara desses grandes jogos. No meio dessa confusão, tem uma clara proposta que vem da China, que aparentemente a Rússia está meio surfando dentro desse processo. Tem uma Europa que não sabe para onde vai, mas se enfatiza muito na questão verde, e tem um capital americano e os Estados Unidos que quer que o mundo continue como foi, como tem sido nas últimas décadas. Quer dizer, não quer mexer muita coisa, mas acha que tem que fazer algumas mudanças cosméticas para que
é necessário mudar alguma coisa para que tudo permaneça como está, como falava aquele famoso Príncipe de Salinas no livro Leopardo, né? Então, portanto, eu acho que nós estamos num momento muito interessante do mundo. Essa proposta mostra que nós estamos vivendo problemas, há problemas pela frente, e todo mundo percebe que os problemas são grandes, mas ninguém tem uma boa solução para esses problemas. Mas, Prado, eu gostaria de colocar uma questão em cima, só um segundo em cima da sua colocação, que é o seguinte, né? Qual é a natureza de uma proposta como essa, né? O que me preocupa talvez não seja simplesmente o fato de que se ela realmente contribui para você resolver os problemas ou não, mas em que medida ela representa uma aceleração de uma determinada trajetória. Ou seja, questões estavam colocadas, e que a Covid, ela simplesmente acelerou. Questões de desemprego, questões de desigualdade, essas questões você permanecia, essas questões já haviam, já estavam colocadas na mesa, a crise, simplesmente, a Covid, ela acelerou esse processo. Então, a questão da crise climática já estava colocada. E as questões do poder das big techs, como você colocou, também já estavam colocadas. Então, você tinha um processo que estava acontecendo, a pandemia radicaliza, na verdade, esses problemas e você responde. Mas qual a maneira que você responde? Por exemplo, olha, ao invés de você ter uma proposta, o NUMA, na Europa, você tem propostas concretas de regulação, né, de regulamentação mais severa das big techs. Né? Você tem nos Estados Unidos processos já em andamento, né, de defesa da concorrência, Pradinho sabe disso, mesma coisa, tentando reduzir o poder, ter que quebrar, Facebook não pode ser uma empresa só, você tem que dividir os negócios, etc, etc. Aí você surge o quê? Surge com Davos, onde está todo mundo lá, tá? Microsoft, Facebook, tudo bem. Qual é a proposta deles? No fundo é o quê? Você tira o foco dessa questão da regulamentação que está vindo em cima de você e você coloca, não, nós vamos fazer uma autorregulamentação da responsabilidade do... Você está me entendendo? É só essa questão que eu vejo. Isso vale também para a questão, por exemplo, se você pega essa proposta de Davos, você tem uma proposta do New Green Deal, né, do novo Pacto Verde, uma coisa que é cara lá para a esquerda americana, inclusive, e que o Biden, nesse exato momento, no namoro lá com o pessoal, contemplando um pouco isso. Aí você tira esse foco, né? E você passa por uma responsabilidade, ou seja, você tira tudo aquilo que diz uma intervenção de um Estado, que regula, que coloca limites, que propõe novas distribuições, você bota tudo, não, no que eles chamam como é que é? O capitalismo das partes interessadas. Você está me entendendo? Então, Prado, eu acho que, no fundo, não acho que é assim uma coisa que não tem, é inútil. Não, é um negócio muito cretino o Great Reset trocando miúdos, entendeu? Então, eu queria fazer essa provocação com o Numa, né? Porque você tem essa discussão, bem ou mal, europeia, que vai num determinado sentido, aí, de repente, dá uma edulcorada nesses conflitos, né? Limpa tudo e fala assim. E os caras que, na verdade, que estão ali armando, não, nós não estamos armando, agora nós, no fundo, o que os caras estão falando, simplesmente, só para terminar, Dudu, é essa ideia, né, de que, olha, vai ter Estado, hein? Vai ter mais Estado, mas que Estado é esse? Não, vai ser um Estado menor, como disse o nosso valoroso Cláudio, não, mas é um Estado menor. E, pairando sobre tudo isso, uma tecnocracia plutocrática, ínfima de tamanho, que chama para ela o quê? Quem é que vai comandar, supervisionar essa grande reforma social, econômica embutida nessa grande reinvenção do capitalismo? O Fórum de Davos, né? O Fórum Econômico Mundial. Quer dizer, os caras passam para os estados nacionais, quer dizer, na verdade, gente, isso aqui é uma plutocracia sem vergonha que resolve passar por cima dos estados nacionais, etc, para aumentar o seu poder. Dudu, inclusive em cima dos acionistas, entendeu? Sim. Antes de passar para o Numa, eu vou ler aqui um trecho do texto que você citou, Bicalho, da Naomi Klein, que é bem emblemático, e aí eu passo para o Numa.
O grande reset é uma tentativa de criar uma impressão plausível de que os grandes vencedores nesse sistema estão prestes a colocar voluntariamente a ganância de lado para levar a sério a resolução das crises violentas que estão desestabilizando radicalmente o nosso mundo. E aí eu vou completar agora com minha metáfora. É o seguinte, eles estão fazendo o seguinte, pessoal, olha minha pluma e paetê, que meu enredo é ruim, é igual a antes. Não vai mudar porra nenhuma, mas olha a pluma e paetê, que é bonito pra caramba. Aí eu passo por uma e depois eu volto a comentar isso, que reforça isso que o Bicalho comentou. Vai lá, Numa. Então, o que é muito interessante o que você colocou é que a gente encontra várias tendências que, no fundo, estão atuando há já um bom tempo, que se reforçaram, vamos dizer, ao longo, né, do avanço da Revolução Neoliberal. Primeiro, o fato que os processos democráticos de designação assim, de representantes que sejam a nível legislativo, executivo, são deixados de lado. No fundo, o que aparece é a ideia, assim, obviamente não explicitada, mas que está claramente assim presente, de uma espécie de elite ilustrada que sabe o caminho que deveria seguir o mundo para melhorar, para ser assim cada vez mais inclusivo, que muito engraçado. Então você tem elementos de linguagem ainda por cima que no fundo deixam de lado tanto a perspectiva democrática quanto a perspectiva estatal em si, porque é muito interessante, como você mostrou, esse paradoxo entre, de um lado, a afirmação que não, seria importante, é importante reabilitar o Estado, e, ao mesmo tempo, pelos próprios mecanismos que estão sendo defendidos, ou pelo menos assim expostos, e tudo passa por uma esfera que não é essa justamente do Estado como instituição e também dos Estados nacionais, assim como entidades onde se joga o espaço democrático, porque se a gente for pensar as instituições supranacionais, por exemplo, como a União Europeia, não são exatamente instituições democráticas. E a gente já fez inúmeros programas onde criticamos justamente essa ausência de representatividade da União Europeia, por exemplo. Tá? Então, é muito interessante ver isso, é que, no fundo, essa plutocracia, como você chamou ela, na verdade, tem percebido, de fato, o acirramento das tensões. Tá? Ela tem percebido que, no fundo, existe hoje um descontentamento aí que vai se dar em assuntos diferentes em função das regiões do mundo, mas que é cristalizado no voto ou, pelo menos, a emergência dos chamados populistas. Bom, mesmo se esse termo, não gosto desse termo, que sejam, ou seja, de todos aqueles que não defendem o status quo, que justamente é favorável, ou até as reformas neoliberais que são favoráveis justamente aos capitalistas, no fundo, a gente chama disso de plutocracia, mas na verdade a gente está designando um grupo que junta assim, os interesses da classe capitalista, para voltar à velha terminologia clássica. Tá? Então, nesse sentido, o que está acontecendo é realmente o reflexo desse medo, de uma tentativa de tentar assim,
evitar que se reforcem esses movimentos que são contrários justamente aos interesses capitalistas, dos capitalistas, e, no fundo, o que a gente observa é que não tem recebido uma grande adesão por parte dos próprios representantes políticos. Tá? Se a gente olha, por exemplo, não tem muitos dirigentes que usaram essa retórica do Great Reset, até porque, bom, realmente, do ponto de vista popular, defender algo que sai de Davos não é muito popular, nem à esquerda, nem à direita, enfim, não vai dar muito votos. Tá? Porém, e aí isso sim acho que talvez mais importante do que a ideia em si, o que a gente vê é que essa retórica de Davos, do Great Reset, a gente reencontra ela nacionalmente, particularmente assim nesse período de pandemia. Muitos dirigentes, o caso do Biden agora recentemente eleito, mas vai ser o caso de muitos dirigentes europeus, de dirigentes asiáticos, têm defendido essas ideias. Ou seja, dizendo, não, vamos... Bom, por exemplo, Macron, né, o presidente do meu país de origem, tem falado sistemático, não, temos que repensar as coisas, e tem falado desde justamente o surgimento daquela crise lá dos coletes amarelos, até antes da crise do Covid, né? E tem repetido isso. Isso é um discurso. Então, o que a gente observa? Relocalização das atividades, por exemplo, no caso dos países centrais, das atividades produtivas. Como isso se materializou? De nenhuma forma. Pelo contrário, a gente vê que esse processo se aprofunda. Depois, a reabilitação do Estado. Não é o que parece estar acontecendo, apesar da necessidade de um Estado assim, presente, organizado, mobilizador nesse período. Então, a questão ambiental, sim, isso como dá mais votos, isso parece que está avançando um pouco, como você colocou com o Great New Deal, mas por enquanto a gente também, tampouco são planos, mas tampouco se materializam muito. Então, não sei, isso eu acho que mais um discurso cosmético do que outra coisa, mas o ponto interessante é que mostra a força do medo que está começando a aparecer, tanto nos dirigentes políticos quanto nos representantes assim do capital, em relação a esse povo que, bom, pelo menos começa a dar sinais de rebelião. Tá? Então, isso esse medo. Mas isso me lembra muito as tentativas do Turgot no final lá do século XVIII, logo antes da Revolução Francesa, de tentar empurrar alguma mudança, alguma reforma do sistema na época, e a gente sabe como terminou, com a Revolução Francesa em 1789. Não digo que a revolução vai acontecer, infelizmente, acho que não, ou se acontecer, não vai ser necessariamente do lado que a gente gosta. Mas tem sinais, sim, são mais um sinal das tensões que se acirram dentro desse sistema capitalista evoluindo cada vez mais na direção neoliberal. Vou passar a palavra para o Eduardo, que tem algumas observações, Não, eu vou pegar exatamente. Eu vou pegar, inclusive, esse final que você fez, Numa, porque eu acho que Davos e essa representação são as frações do bloco do poder do capitalismo, do mercado mundial, do capitalismo mundial. Ou seja, o petróleo, né? Os grandes bancos de investimento com suas massas de capital monetário gigantescos, as grandes empresas de tecnologia e sua capacidade de controle de dados, informação e a questão de defesa. Os caras perceberam o seguinte, assim, olha, como você mesmo alertou, rapaz, o negócio está pegando, isso pode dar um problema. Mas o problema aí, não necessariamente, pode ser só antecipar a crise, mas é dizer o seguinte, esse pessoal aqui, o político, esse Green New Deal,
Quem que vai pagar a parte dos custos dessa história? Sabe aquela coisa assim? Marotamente os caras perceberam, ih, rapaz, vão querer aumentar os impostos. Como o Prado já tinha alertado, não, eu vou pagar meu imposto, mas ele não diz assim, eu vou contribuir com mais imposto para um tipo de capitalismo socialmente integrado e tudo mais. Share. Não. Ele se propõe a pagar a fair share, a parte justa do imposto, quer dizer, aquilo que seria justo para eles. O que é justo? O que eu acho que é justo que eles devem pagar, provavelmente é diferente o que os chairmen dos grandes grupos acham que é justo. E esse que é o ponto, Prado, porque o que acontece? Acho que talvez aí eles têm dois movimentos de antecipação. Um é o problema, como aí o Numa falou, da insurgência, sabe, Numa? Mas eu acho que se bobear, eles estão pensando ainda no estágio anterior, que é o seguinte: pô, esses caras vão cobrar mais de mim. Então eu vou avisar para esse Estado que não tem sentido. Eu vou criar uma retórica que não tem por que cobrar mais de mim, porque esse Estado vai ser perdulário, vai gastar mal e vai gerar corrupção. Então eu vou, puxando os meus cabelos no meio da areia movediça, ficar mais bonzinho com as pessoas. Eu vou criar condições para que você tenha um capitalismo assim. Isso é de uma cara de pau. Desculpem, isso é muito direto, assim. Mas por que tão cara de pau? Porque muito, inclusive, me parece, Numa e Prado, assim, é trazer elementos da administração corporativa, com elementos de marketing, elementos de RH, de uma forma quase primitiva, para criar legitimidade para se defender. Ou seja, esse pessoal que saiu ganhando nessa história vai dar apenas um argumento de marketing ideológico e as pessoas vão acreditar nisso. E desconfiam, inclusive, que esse pessoal, viu, Nome? Eu acho que politicamente os políticos não vão comprar isso, mas acho que a pressão desses grandes grupos, ou seja, dessas frações do bloco no poder do capitalismo mundial, brasileiro, que o nosso brasileiro não chega nem a isso. Tá fora do capitalismo. Esse pessoal deve estar pressionando gigantescamente o sistema político e o Estado para que o Green New Deal vire o Green Reset, para que escorregue uma política de um planejamento de investimento estatizante. A pressão deve estar gigantesca, porque eles sabem que, em parte, né, aumento de tributação do que foi 45,70, sobre propriedade, sobre herança, sobre isso tudo, para qualquer mudança de uma reinicialização do capitalismo, requererá algum tipo de reconfiguração profunda, né, da questão distributiva, que implica impostos em cima deles. Então, eles estão dizendo o seguinte: primeiro, esse Estado é corrupto, capturado, então não adianta eles cobrarem a gente. Tá bom, tá dando M. Mas agora que nós fazemos, né? Que nós fazemos, porque nós somos tecnicamente preparados para fazer isso. E nós somos, inclusive, preocupamos com o povo. Não dá, isso não é nem a honestidade intelectual do Friedman, de dizer o seguinte: empresa, gerente, é para gerar capitalismo, é para gerar mais-valia, é para gerar mais lucro, é para gerar mais excedente. Então, é um marketing, um RH de quinta categoria. E os caras acham que os outros são otários, porque acham que é isso. Porque... Vai, segue. Deixa eu colocar. Gente, olha só, vamos aqui, nós já temos um bom tempo de programa, já temos. Acho que vou ter que fazer a minha função de âncora aqui e encaminhar para o final, mas esse final que eu gostaria que vocês avaliassem nessa intervenção final de vocês, que Prado pode ser os velhos 5 minutos tradicionais ali, é uma provocação, mas pegando o gancho do Dudu e do Prado aqui, que eu acho que a gente tem que responder, porque o pessoal que assiste a gente gostaria que a gente falasse alguma coisa sobre isso. O Great Reset no Brasil, brasileira, no Brasil, tá certo? O meu ato falho, né, Bicalho? Você pegou meu ato falho. Eu achei interessante, que as pessoas, isso aqui está na moda, né? E a gente, como a gente tem esse nosso provincianismo, né, tão cosmopolita que a gente tem, né? A gente adora essas coisas, as modas, etc, etc, e sempre adota essas modas de uma forma provinciana, né? Eu gostaria que, Prado, começar com você, que você é um otimismo, você tem o otimismo, Prado, sinceramente,
do Chapeuzinho Vermelho encontrando com a vozinha e o lobo, sabe? Porque essa boca tão grande, porque essa coisa desse Rapaz, tipo. a minha história Mas, da carotinha está Pradinho, ficando não, agora. Prado, vai lá. Obrigado pela sua participação. Gostaria que você agora desenvolvesse tranquilamente a sua última Olha só, intervenção. agora, É sobre falando esse tema, o Brasil, né? Como é que é? O que é o Great Reset do Brasil? Eu acho que nós vivemos hoje numa situação um pouco esdrúxula, que parece literalmente que nós vivemos num outro mundo. Nós temos as elites brasileiras. Pradinho, só um pequeno comentário. Nós estamos gravando hoje na quarta-feira, dia 10 de fevereiro, que a Câmara aprovou, né, a independência do Banco Central, né? No momento que não tem ninguém pedindo por isso, quer dizer, você traz uma agenda completamente equivocada. Nós estamos falando numa reiniciação do capitalismo, o pessoal quer trocar aquele carrinho usado, etc., para um velho Fusquinha que saiu de linha. Parece aquela história do Itamar, vamos botar o Fusquinha de novo para funcionar. Isso é uma maluquice. Você tem uma agenda no meio de uma pandemia desse tamanho, no mundo passando por transformações profundas, há uma agenda de curtíssimo prazo, onde o capital financeiro vai obter algum ganho com o mercado de capitais, com alguma coisa do gênero, numa agenda esdrúxula de reforma completamente contrária à tendência do mundo todo. Neste momento, quer dizer, hoje saiu um artigo do Krugman no New York Times, não sei se foi hoje ou foi ontem, não me lembro exatamente, chamando a atenção que provavelmente Biden, apesar de ser muito conservador, vai ter um governo muito mais ousado do que o governo Obama, porque ele vai fazer gastos sem precedentes desde o pós-guerra pela necessidade de dar conta do tamanho da crise mundial. Nesse momento, a Europa está fazendo uma série de esforços dentro disso. E nós estamos brincando de nem início da década de 90, porque o governo do Fernando Henrique tinha propostas que eram consistentes, com mecanismos de regulação, com preocupações de construção de uma ordem de regulação. Você pode concordar ou não concordar, mas era um projeto de desenvolvimento neoliberal com começo, meio e fim. Infelizmente, nós estamos com um modelo que é completamente esdrúxulo, que pode gerar ganhos para alguns segmentos de curto prazo, mas não tem nenhum projeto para o país. O país que já está parado há um tempo considerável, no meio dessas discussões, nós não tivemos ninguém lá. Tivemos o Mourão na área de meio ambiente, que eu não sei exatamente, sinceramente, eu não vi. Eu li praticamente todos os discursos, mas meio ambiente não é minha praia e realmente eu não vi com mais vagar a parte dele. Mas o fato é que, como o Brasil está ausente das discussões com a nossa diplomacia muito sem precedentes no mundo contemporâneo, e andávamos para falar o quê? O que nós tínhamos para falar lá? É curioso, quando eu estava olhando alguma coisa sobre o Brasil, de vez em quando tinha uma notinha de algum jornal dizendo assim: tinha uma reunião de investidores interessados, potencialmente poderia ter no Brasil. Eu falei não ir lá, mas o encontro foi virtual. Você não tem ir lá, literalmente. Força de expressão, porque alguém certamente vai ver isso e dizer: professor, como é que estão aí? Lá ninguém foi. Não, o encontro foi virtual. Mas não houve uma participação de nenhuma autoridade brasileira que, de alguma forma, contribuiu com o debate. E o Brasil já teve, no passado, presidentes que tiveram contribuição importante. Lula, o próprio Fernando Henrique Cardoso, em outros momentos históricos, a nossa presença foi uma presença mais altiva e ativa. Então, realmente, se nós tivermos pelo menos uma preocupação de aumentar a responsabilidade das empresas, no nosso caso é um avanço, mas eu temo que nem isto na nossa realidade. Mas, como eu já falei em outra oportunidade, isso são nesses tempos.
esperamos que esses tempos passem, tudo passa. Aí a minha parte de esperança, você diz que eu sou muito crente, confiante no futuro. Mas aí eu vou usar unidades. Eu já vi muita coisa. Eu já vi que coisas que a gente achava que ia passar rápido demorou muito, e coisas que a gente achava que ia demorar muito passou rápido. Então, nada garante que essa hora tão difícil que nós estamos vivendo será tão duradoura. É muito provável que, em algum momento, no meio dessa catástrofe que a gente vive, nesse deserto, brote alguma plantinha verde, alguma fonte de esperança, a gente consiga ir adiante, ter um mínimo de racionalidade no meio dessa desordem que nós vivemos. Nós vivemos numa profunda desordem, num mundo muito desordenado, né? E o que nós estamos vendo aí no caso de Davos é uma tentativa de se reencontrar uma ordem, porque, nesse ponto, eu acho que quem tem razão é o Putin. O mundo atual parece a década de 30. Se não houver algum tipo de acordo, pode não ser o modelo de fascismo nem a Segunda Guerra Mundial, porque os tempos não são iguais. Mas uma profunda desordem com consequências dramáticas que afetarão a humanidade é um cenário plausível no momento que nós vivemos atualmente. Valeu, Prado, obrigado pela sua participação nesse 30º, hein, Prado? Chegamos ao 30º Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. Numa, o que é o Great Reset à brasileira? Uma pergunta... Tem que rir para não chorar, né, Numa? Mas segue. Não, mais seriamente, digamos que assim, do ponto de vista do Brasil, acho que tem que separar, obviamente, esses elementos que são, vou dizer, mais circunstanciais de questões mais estruturais. Bom, eu acho que aqui esse debate nem tem sido abordado, não é? Ou pouco, pelo menos, né? Então, porque no processo pelo qual estamos passando atualmente, nem existe esse tipo de propostas cosméticas, né? Como a gente pode ver, pelo menos assim, em outras sociedades, outros países. Tá? O processo, no caso do Brasil, tem sido muito mais abertamente realizado. Tá? Inclusive, hoje, bom, por um acaso do calendário, tivemos a aprovação da independência do Banco Central, que mostra o quanto, no meio de uma pandemia mundial, no meio desse tipo de evento, no Brasil, certos grupos, basicamente assim, vou voltar à minha classificação clássica, os capitalistas no Brasil continuam perseguindo os mesmos objetivos de sempre, conseguiram, através das diferentes assim, diferentes acontecimentos políticos, do golpe até a eleição do atual presidente, assim, impor sua agenda. E, nesse sentido, aqui, o que você observa? Bom, a ideia de uma participação maior, de um Estado mais eficiente. Porque, bom, uma questão que não foi tão tocada pela gente é que o Great Reset continua aprofundando essa visão de gerencialista do Estado, que é uma coisa que não é nova. A gente, por exemplo, já que a gente está falando no caso do Brasil, o Bresser Pereira, durante a presidência do Fernando Henrique Cardoso, introduziu fortemente dentro da estrutura estatal brasileira essa visão gerencialista, e desde então, assim, temos
já há 2 gerações assim de funcionários públicos que foram, pelo menos em parte, formados a esses princípios, né? E aí, bom, que se voltam contra o próprio Estado, bom, isso é outra questão, mas é uma questão importante, tanto na esfera federal quanto nas esferas estaduais e municipais, com todos esses cursos de gestão pública, quando gestão pública, assim, no sentido de um encolhimento do Estado, uma visão gerencialista importada do setor privado, endeusando a eficiência do setor privado. Bom, eu tive a oportunidade de trabalhar em algumas consultorias grandes, como Ernst & Young, como KPMG. Bom, posso dizer para vocês que a lendária eficiência do setor privado é algo que não se verifica tanto na prática, e que muitas atividades consideradas assim como bens públicos, e que foram privatizadas nas últimas décadas, que seja lá fora ou, em particular no Brasil, na verdade, assim, não tiveram nem um pouco ganhos de eficiência, exatamente o contrário que a gente observou. Inclusive, bom, nesse sentido, pegando o caso do Rio de Janeiro, onde nos encontramos, a futura privatização da companhia local de água vai completamente a contramão do que a gente observa no resto do mundo, onde esse processo de privatização está sendo revertido. Muitas cidades ou entidades locais que tinham privatizado seu sistema de água e de abastecimento à água e de saneamento básico voltaram atrás, passaram a renacionalizar ou tornaram de novo públicas essas entidades. Então, nesse sentido, o Brasil assim está indo à contramão, tanto a nível federal quanto a nível estadual, quanto ao Estado, tá? Outro elemento muito enfatizado seria esse fair share reservado à população. No Brasil, com as reformas trabalhistas, com a reforma da Previdência, com, na verdade, os cortes feitos assim em todos os instrumentos de redistribuição que existem, e com o favorecimento sistemático das rendas oriundas de atividades empresariais e ou financeiras, é exatamente o contrário do que está acontecendo. O fair share ou aí você considera um fair para os capitalistas, mas certamente não para os trabalhadores, tá? Depois, na parte ambiental, que aí é muito enfatizada, o Green Deal, essa necessidade de levar em conta esses aspectos ambientais, o Brasil tem ido exatamente ao contrário. Tá? A gente tem visto recentemente, enfim, tem a boiada sendo passada e sistematicamente, tanto na parte de fiscalização, quanto na parte de sustentação de programas ambientais. A gente tem visto recuos aceleradíssimos nos últimos anos. Então, nesse sentido, o Brasil está indo completamente à contramão também. E se a gente for pensar na questão, uma outra grande questão do Great Reset, que seria a questão das novas evoluções tecnológicas, da quarta revolução industrial, bom, que é um termo que pessoalmente não me é tão, que eu não gosto muito, porque como colocaria o Luiz Carlos, o nosso exímio historiador econômico do grupo, a Revolução Industrial foi um evento claramente identificado. A quarta Revolução Industrial, não tenho tanta certeza, primeiro, que essas evoluções tecnológicas sejam tão importantes. Por enquanto, acho que a 5G pode melhorar algumas atividades, mas tirando a parte de segurança e de como poderia, de espionagem da população, sem, aliás, perdendo completamente os controles que poderiam existir naturalmente.
não vejo tanta aplicação, mas isso é outro debate. E o Brasil, desse ponto de vista que seria, então, a questão de se preparar às grandes evoluções tecnológicas, infelizmente, desde o que foi supostamente a terceira revolução industrial, ou seja, a revolução da automatização, da eletrônica, da informática, que o Brasil perdeu porque isso se deu justo no momento onde abandonou o desenvolvimentismo, tá? Lá, de novo, a gente vai perder essa suposta evolução tecnológica produtiva, porque o Estado brasileiro, ao recuar e ao ter sido capturado pelos interesses capitalistas, ter simplesmente perdido qualquer capacidade de articular uma política industrial, de articular uma política de investimento direcionado para setores prioritários. Isso é completamente demonstrado pela irrelevância que, infelizmente, tem ganhado uma instituição como o BNDES, tá? Que foi repaginado para, na verdade, não servir mais como um instrumento de política industrial. Perdemos também a política industrial que passava pela Petrobras, porque não esqueçamos que a Petrobras sempre foi um pilar fundamental, bom, até tinha sido, por exemplo, na década de 2000, com a retomada da política de compras nacionais, né, que permitiria, a priori, reconstituir cadeiras, pelo menos em parte, cadeiras produtivas. Petrobras perdeu isso. Assim, a perda de protagonismo também das instituições financeiras públicas, cuja privatização é sempre discutida, bom, mesmo se na prática ela não aconteceu até agora, também participa desse movimento. Então, só para encerrar e resumir rapidamente, o Brasil vai contra a ideia de, enfim, as evoluções vão contra a ideia de fair share para os trabalhadores. Vai contra a ideia de, vamos dizer, privilegiar a preservação do meio ambiente. Vai contra a ideia de modernização, enfim, vai contra o processo de modernização produtiva de forma organizada, e vai contra também a reabilitação do Estado. Ao contrário, tem acontecido um enfraquecimento do Estado. Então, a minha resposta é que realmente o Brasil nem vai contra todos esses processos, e que aqui nem precisa, infelizmente, ter esse verniz, ter esse suposto discurso assim para amenizar as coisas, para tentar acalmar o povo frente aos interesses capitalistas. Era só isso que eu queria dizer. Obrigado, Numa, obrigado pela sua participação. Dudu, é isso mesmo que o Numa falou? Quer dizer que no caso da elite brasileira, no Great Reset, não, os caras ficam fazendo um ensaio de rabo, né, como diz no Nordeste, a gente vai fazendo de conta. No Brasil foi curto e grosso, não vou ceder porra nenhuma, pelo contrário. Bom, depois de tudo que eu falei do que é o Great Reset, ou seja, como umas frações do bloco do capitalismo mundial quer fazer firula, que vamos dizer assim, quer botar adereços para o enredo antigo, o caso brasileiro é emblemático, porque essa coisa do adereço e da riqueza, que o pessoal de Davos está tentando desviar o foco para não sobrar para eles, aqui não, aqui é o seguinte, é fazer a mesma metáfora. Não vou gastar dinheiro nenhum com adereço, com luxo e riqueza, vai ser a coisa da escola ruim, do jeito que está, né? O enredo é igual, mas não é igual, o enredo é antigo mesmo, e é antigo antes de 30, e eu ainda vou ganhar porque eu comprei os juízes. Então, assim, é esse o padrão que a gente está vendo. Ou seja, a ideia do Great Reset, por toda o que eu já falei aqui, de retórica, de marketing, aqui não vai chegar a isso. Aqui o movimento que é o seguinte, aqui como vocês já alertaram, no meio disso tudo, você está tornando o Banco Central autônomo. No meio disso tudo, você acabou de vender uma refinaria, a RLAM, né, da Petrobras, a refinaria da Bahia, que inclusive permitiu que os prejuízos da Petrobras não fossem maior durante a pandemia, porque ela conseguiu exportar bastante.
Ou seja, nesse momento, esses donos do poder avisaram o seguinte: acabou, não tem esse negócio de firula, vou usar a palavra chula aqui, que se ferrem, quem manda nessa zorra sou eu, e ficou explícito o que é a Casa Grande brasileira. A nossa elite nem consegue imitar hoje o cosmopolitismo fácil que ela sempre tentou fazer, né, e que foi falso, de uma ideia de um suposto cosmopolitismo à lá Davos, à lá Grande Reset, que nem o marketing utiliza. É o seguinte, é na porrada mesmo, não tem essa história de com chicote, é isso que a gente vai ver aqui, e é o seguinte, é autonomia porque vai garantir o Banco Central para garantir liquidez, e essa liquidez é para garantir preços dos ativos financeiros. Não tem essa brincadeirinha, não. Isso é que os caras estão fazendo. No meio da crise mundial, no meio de uma profunda crise social e econômica brasileira, os caras operam como se estivessem na Casa Grande, dizendo o seguinte: quem manda sou eu, não vai ter crise, eu vou resolver na porrada, e a escola vai ganhar o título com o enredo do século XIX, com adereço de quinta, mas eu comprei os juízes. Esse é o jogo que a gente está vendo hoje, que é a completa desestruturação, né? Não é nem a réplica do capitalismo internacional tentando se humanizar. É uma captura no meio de uma crise total, é o butim. É por isso que aqui ainda fica mais esdrúxulo. Porque aqui não é uma saída para o próprio capitalismo. Aqui é o seguinte, aqui eu vou saquear e depois ver o que é que dá. E dá significa o seguinte: se esse prédio cair, que é o Brasil, ou desmanchar, eu vou para Miami. É isso que esses caras pensam, né? Eu vou para a Suíça, né? Então, eu acho que nunca caiu tanto o véu, nunca caiu tanto a máscara desse suposto andar de cima brasileiro que se vendia como cosmopolita, né? Mesmo durante o período de 30, 70. Nunca ficou tão explícito, né, o que é esse andar de cima brasileiro. Que o Great Reset de Davos é muita firula, é coisa de comunista. É isso que os donos de dinheiro do capitalismo brasileiro hoje enxergam o que é as formas de dominação, de expropriação, de mais-valia, exploração pela mais-valia absoluta, né? E fica por isso mesmo porque o pessoal comprou os juízes que vão julgar se a escola de samba ganha ou não enredo. O problema é que o pessoal da arquibancada que pagou caro por desfile começa a dizer assim: porra, eu gastei meu dinheiro por essa coisa roubada? Eu vou quebrar essa porra toda aqui agora, porque eu não vou gastar meu dinheiro para essa coisa roubada. Então o jogo aqui consegue ser ainda mais escroto, desculpa a palavra chula, do que essa firula que o pessoal do dinheiro faz em Davos com a ideia do grande reset. Bicalho, só para pegando uma metáfora que nós conversamos antes, enquanto na economia mundial o argumento é vamos empurrar para ver se pega, no caso do Brasil não vai pegar mesmo, mas nós substituímos por carrinho de boi, ele sempre funcionou no passado, e agora pode levar as nossas coisas numa boa. Não, é o famoso Great Reset, é o cacete, né? Cacete resposta brasileira. Senhores, muito obrigado ao Dudu, muito obrigado ao Numa, muito obrigado ao Prado, né? Sentimos a falta, Baixanzinho, sentimos a sua falta, esperamos que bom você falar, senão ele vai reclamar, ele vai ficar sentido se não falar. Baixanzinho, esperamos você voltar no próximo programa. Se cuidando bem. E essa discussão, para terminar, essa semana eu estava vendo um documentário um documentário bastante simpático, que é sobre o século XX, que chama-se Nós que Aqui Estamos, por Vós Esperamos. É um bom documentário, está disponível no YouTube, vocês encontram, é muito simpático, sobre exatamente o século XX. Esse documentário ele encerra, Prado, com uma frase do Mayakovsky, né? Que dizem que em algum lugar, parece no Brasil, existe um homem feliz. Então, isso Mayakovsky escreveu no meio de um turbulento século XX, né? Quando você olha qual era o papel do Brasil no imaginário, né? Agora, olhando esses tempos, né? Como as coisas mudaram, né? Então, eu acho que, parafraseando Mayakovsky, citando o Costa Pinto, eu diria que dizem que em algum lugar, parece no Brasil, existe um banqueiro feliz. Então, eu diria que essa seria a frase se o Mayakovsky fosse escrever hoje. Meus queridos amigos, muito obrigados
todos aqueles que nos acompanham aqui no canal do IE, nesse programa que é o Conversa sobre o Mundo Contemporâneo. E se cuidem, estamos na boca do carnaval, a maré está muito barra pesada, vocês se cuidem, porque não está fácil. O risco hoje, a pandemia brasileira, já estamos batendo, né, na média de 1.300, caminhando por 1.400 pessoas mortas por dia. Então, meninos, meninas, se cuidem, se cuidem. E nos vemos aqui no canal do IE da UFRJ. Vida que segue, senhores.